meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Vamos então para a nossa leitura de hoje, meu irmão, minha irmã. Nós estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. O nosso tempo passa muito rápido, por isso temos que tirar tempo para Deus agora, né? Não deixar o problema piorar, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos ler a Bíblia, para que nós venhamos fazer corrente de oração. Temos que tirar tempo para Deus agora, para que quando o problema venha, nós venhamos ter Deus para nos ajudar. E é uma luta para você permanecer, porque a palavra de Deus diz que aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Permanecer fiel até o fim, meu irmão, minha irmã, é uma luta. Por isso que você tem que vir e buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem para te dar. Aí você vai permanecer firme cada dia mais, em nome de Jesus, tá bom? Então a nossa leitura de hoje é 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir mulher de seu próprio pai. 2. Contudo andais vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultra praticou. 3. E na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Versículo 7, deixa eu abrir aqui. Lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Imoralidade, irmãos, é todo pecado que a pessoa faz através do corpo. Você imagina aqui, eles pegavam as mulheres do seu próprio pai, ou seja, eles tinham relações entre irmãos. Olha o pecado que eles cometiam com Deus. Então Paulo chegou ali na igreja de Coríntio para apontar o pecado deles, porque Deus, ele ama o pecador, entenda. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado que ele comete. Então Paulo, ele vinha apontando, ele vinha falando, né? Estavam cometendo imoralidade. Imoralidade é você dormir com uma pessoa, dormir com outra, entendeu? Sabe, hoje em dia virou normal, você vai num baile, uma festa, na primeira noite vão para a cama, sem conhecer às vezes nem passada aquela pessoa, nada. Então isso que hoje as pessoas elas querem, isso hoje atrai o ser humano. As pessoas querem se atirar cada vez nos pecados da carne, trazendo, ou seja, destruição para a sua vida. Porque se você fizer a tua vontade, entenda bem, você vai desagradar a Deus. E desagradando a Deus, você vai trazer para você mesmo o problema. É isso que você não entende. Então Paulo foi duro aqui. Imagina, eles foram entregues a Satanás, pessoal, para que eles viessem a mudar. Muitas vezes Deus permite alguma coisa dar errado na nossa vida, para nós ver que aquilo não é certo, que aquilo que nós fizemos não é certo. Tem pessoa que hoje eu nunca vi, tem pessoa que está dormindo com aquela pessoa e não quer casar, não quer compromisso, aí depois troca de novo. Estão brincando com Deus e estão trazendo consequências aqui para si, porque você está desagradando a Deus. E quando você desagrada a Deus, como Deus ele vai te agradar? E no versículo 8 diz assim: por isso celebremos
a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. 9. Já em carta vos escrevi que não vos assessoeis com os impuros. 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatra, pois neste caso terei de sair do mundo. 11. Presta atenção. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal, nem ainda comeis. Então você vê que Paulo ele foi bem rígido. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então Paulo estava dizendo, imagina que não era nem para eles se misturar com aquelas pessoas que estão na igreja, estão com a Bíblia na mão, mas não querem largar o pecado. Eles não podiam nem sentar, nem estar juntos, porque a pessoa não quer mudar. Não perca tempo com pessoas que não querem mudar, com pessoas que continuam no pecado, que continuam no erro. Você vai se cansar e aquela pessoa vai continuar do mesmo jeito. Porque tem pessoa que por mais que você avisa, você orienta, a pessoa não dá ouvido. Ela só vai dar ouvido quando quebrar a cara. Porque a pessoa pensa que está com inveja, porque a pessoa pensa isso, aquilo, outro. Ela não entende que Deus está avisando o que vai acontecer lá na frente. E Deus usa pessoas às vezes para abrir a mente dessa pessoa. Mas essa pessoa não quer. Então não adianta você estar envolvido, estar sempre junto com essas pessoas que não querem mudar, que muitas vezes vão te levar você para o mau caminho, vão contaminar a sua fé. Então Paulo disse, não ande com os irmãos que dizendo ser crente não querem compromisso. Continue na idolatria, continue na prostituição, continue no vício, não ande com eles, porque eles não vão mudar e eles vão contaminar vocês. E é o que acontece hoje. Tem pessoa perdendo tempo com pessoas que não querem mudar, com pessoas que querem continuar do mesmo jeito, com a vida do mesmo jeito. Se Deus não nos obriga, imagina você querer às vezes obrigar aquela pessoa a mudar. Vai ser em vão, você vai perder tempo e você não vai conseguir. No versículo 12 diz assim, pois que direito haveis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. 13. Os de fora, porém, Deus os julga. Expulsai, pois, dentre vós os malfeitores. Ou seja, aquela pessoa que não quer compromisso. Paulo era bem rígido naquela época. Se a pessoa não quisesse compromisso, ele expulsava a pessoa dali, porque aquelas pessoas iam contaminar. Sabe, aquela pessoa começa a fazer chavequinho, começa a fazer fofoquinha e não quer nada com nada, só está ali para falar mal, só está ali para julgar, só está ali às vezes para não acreditar e às vezes colocar pilha. Te afaste dessas pessoas. Deus não vai te tirar do meio delas, é você que tem que sair, porque se você não sair, muitas vezes você vai ficar contaminado, você vai se contaminar. E Paulo está dizendo, tire elas do meio de vocês. Deus está falando com pessoas agora que você tem que tirar pessoas da tua vida que pode te levar para o mau caminho, pode te levar para o buraco de novo. Deus está falando com você neste momento, nesta hora. Porque no capítulo 6, Paulo continua falando assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante o santo? 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? 3.
Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. 5. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. 6. Mas irá o irmão a juízo contra outro? Isto é perante incrédulos. 7. E só existir entre vós demanda já é completo. Derrotada para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. 8. Mas vós mesmos fazei injustiça e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem afeminado, nem sodomita. 10. Nem ladrões, nem avarento, nem bêbado, nem maldicente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11. Mas foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Você viu? Não é julgar, não é condenar, irmãos, mas é que essas pessoas podem nos levar a perder a nossa salvação. Está aqui na Bíblia, não é eu que estou falando, eu não estou sendo radical. Aqui Paulo foi firme: olha, se vocês continuarem assim, vocês não vão herdar o reino de Deus. Aí ele falou a todas as pessoas que não iam herdar o reino de Deus. Então ele não estava julgando, porque julgar é você falar aquilo que não é verdade. Tem pessoa que você não é que você não acredita na mudança dela, mas ela não faz por merecer, ela não se ajuda. Tem pessoa que ela não se ajuda, quer viver do mesmo jeito, quer viver nos mesmos pecados, e pior, quer viver nos mesmos pecados que já levaram à destruição, já levaram à humilhação, já levaram à vergonha. É triste isso. E tem pessoa que ela não quer mudar, então não adianta. Então essa palavra aqui, meu irmão, é muito forte. Então quando nós falamos, porque muitas pessoas falam: mas todo mundo faz. Isso é normal, todo mundo faz. O que importa é ser feliz. Mas se a Bíblia condena, não faça. Porque nós estamos aqui para julgar, ou seja, segundo aquilo que a Bíblia fala, não é segundo aquilo que nós falamos. Você quer dar a vida eterna? Então faça tudo isso que está aqui. Pega essas palavras que você leu hoje e vê se você está fazendo alguma coisa e abandone enquanto há tempo, para você herdar o mais importante, que é o reino dos céus. Oramos. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com essa pessoa para repreender agora, Pai, todo o desânimo, todo o mal contra a vida dela, contra a saúde dela agora. Eu ordeno, eu exijo todo medo, toda preocupação, toda insônia agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, espírito de insônia, de medo, de perturbação, em nome de Jesus, sai. Eu determino que em paz você se deitará e logo pegará no sono, porque o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Cai 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, a tua casa, e você não será atingida, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.